nós vamos continuar aqui com a teoria quantitativa estabelecida por Milton Friedman. Vocês encontram esse material que eu já enviei para vocês aqui no livro do Fernando Cadinho de Carvalho, Economia Monetária e Financeira, né? Capítulo 6. O contexto dessa discussão é aquele do que a gente poderia chamar de revolução keynesiana, né? Que a gente viu partes nas aulas passadas. O Keynes elaborou uma teoria que teve enorme influência no pensamento econômico, constituiu o que alguns chamam de o keynesianismo ou até a macroeconomia. E, basicamente, o Keynes, com a teoria que a gente viu, ele contesta todos os fundamentos, né, da teoria quantitativa da moeda. Então, fundamentalmente, ele diz que o elemento mais importante, que a gente pode chamar de demanda por moeda, não são as transações correntes, mas tem a ver com expectativas futuras de mudança na taxa de juros, né? Dadas incertezas sobre a variação das taxas de juros futuras, haveria uma demanda precaucional e uma demanda especulativa por moeda. E isso bagunçaria completamente aquela visão da teoria quantitativa da moeda tradicional. Vamos dizer assim, os mecanismos de transmissão da política monetária, da oferta de moeda, ficariam balançados, especialmente numa situação que ficou conhecida como a armadilha da liquidez, na qual os agentes econômicos entenderiam que a taxa de juros corrente seria muito baixa e insustentável e ela só poderia subir. Então, nessa circunstância, eles prefeririam ficar com ativos líquidos ao invés de aplicar em ativos longos, mesmo quando a taxa de juros, né, está muito baixa. Então, exatamente por isso, na verdade, né? Porque está muito baixa, ela tenderá a subir, né? Se a taxa de juros sobe, o preço dos títulos cai, seria mais compensador esperar que eles caíssem para comprar a um preço mais baixo. Então, muito resumidamente, óbvio, essa seria a ideia do Keynes em geral. E a gente, na última aula, a gente viu que o Keynes ele elaborou finalmente a teoria dele, né, da preferência pela liquidez, colocando vários atributos aos vários ativos e com a moeda tendo um atributo especial que seria o seu prêmio de liquidez, ou que daria, né, seu prêmio de liquidez. A característica especial da moeda é a sua liquidez, né? E os outros ativos, por exemplo, plantas industriais, ações, títulos de dívida, etc., imóveis, todos eles teriam retornos explícitos, né? E mais ou menos incertos, mas todos eles menos líquidos do que a moeda. Todos esses ativos seriam menos líquidos que a moeda. Então, em situações em que a rentabilidade desses ativos fosse muito incerta, a preferência pela liquidez seria muito maior, né? Ou seja, os agentes preferiam ficar com moeda. Esse é o ambiente, e aí tem várias críticas à teoria quantitativa da moeda, mas o importante aqui é a gente apenas relembrar isso. Mas vocês podem ver no vídeo lá, né, que eu já passei, que
O importante aqui é que é neste contexto histórico, né, em que o Keynes, a teoria do Keynes era muito difundida, etc., né, mesmo que na versão ISLM, Friedman vai elaborar essa seu restabelecimento da teoria quantitativa da moeda de uma maneira muito perspicaz, digamos assim, né? O Milton Friedman, ele fundamentalmente é um rei da retórica, né? Não é exatamente um inovador, no sentido de novo pensamento econômico, mas é um grande retórico. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai, digamos assim, modificar a ideia que se tinha sobre o que era a teoria quantitativa da moeda. Normalmente se pensava a teoria quantitativa da moeda como uma teoria explicando a renda nominal e o nível de preços. Mas o Friedman vai dizer que a teoria quantitativa da moeda é uma teoria da demanda por moeda. Veja, quando ele fala que é uma teoria da demanda por moeda, ele aproxima-se do Keynes, né? Porque o Keynes fez os motivos para demandar moeda. Então, ele primeiro passo que ele dá é dizer que a teoria quantitativa da moeda é uma teoria da demanda por moeda. Segundo passo que ele dá, que se aproxima com o Keynes, é que ele considera a moeda como um ativo. Então, que vai ser disputar lugar na carteira de ativos dos agentes, coisa que a teoria quantitativa tradicional nunca falaria, né? Porque era só a moeda na teoria quantitativa tradicional, seria só um meio de troca. Aqui não, aqui a moeda seria um ativo também, competindo com outros ativos. E ainda assim, o Friedman vai dizer que a teoria quantitativa da moeda vai ter validade. A gente vai ver isso. Então, o que diz o Friedman, né? Que a teoria quantitativa é, em primeiro lugar, uma teoria da demanda por moeda. Não é uma teoria do produto ou da renda monetária, ou sequer do nível de preço. Olha só. Então, isso é um twist, uma mudança considerável no objeto, né, teoria quantitativa da moeda. O que ela pretende explicar? Para o Friedman, ela é, antes de mais nada, uma teoria da demanda por moeda. Então, a gente vai ver como é que se estuda demanda por qualquer coisa, né? Ele vai além. Para as famílias, a moeda é um ativo como outro qualquer que fornece algum serviço útil, enquanto para uma firma, a moeda é como um bem de capital, uma fonte de serviços produtivos. Olha, tudo isso aproxima muito a visão do Friedman, a princípio, aquilo que o Keynes falava. E isso fazia sentido, né? Como eu disse, retoricamente, porque no período que o Friedman escreve isso, que é na década de 50, 60, a economia era amplamente dominada pelo pensamento keynesiano. Então, para ele fazer sucesso, para ele ser lido, para ele ser aceito, é óbvio que ele deveria falar uma linguagem que os economistas pudessem compreender. E é isso que ele estava fazendo. Então, ele continua. A análise da demanda por moeda por parte das unidades básicas detentoras de riqueza na sociedade, famílias e empresas, pode ser tornada formalmente idêntica à análise da demanda por um serviço de consumo. Então, aqui ele dá a pista do método em que ele vai usar para, vamos dizer assim, construir, né, a sua teoria da demanda por moeda. Ele vai seguir algo que a gente está acostumado, né? A teoria da demanda do consumidor. Né? Está claramente falando isso. Então, quais são os três elementos que compõem a teoria da demanda do consumidor? A teoria da demanda do consumidor depende de três fatores conhecidos: renda, preços e preferências. Renda, preço e preferências. Né? Então,
Friedman vai elencar justamente esses elementos, só que ao invés de ser, ele vai adaptar, ao invés de ser aquela restrição orçamentária tradicional do consumidor, o Friedman vai considerar a riqueza total. Então, em vez de restrição orçamentária, riqueza total, porque o que os agentes vão fazer é alocar a sua riqueza. Observe isso aí, hein? Alocar a sua riqueza entre vários ativos alternativos. É precisamente o mesmo tipo de abordagem que o Keynes fez no capítulo 17. Então, os agentes têm um portfólio em que eles vão escolher como que vão compor esse portfólio de acordo com vários atributos dos ativos, os retornos relativos, etc. Os preços, né, dessa forma de riqueza vis-à-vis das alternativas. Então, qual a rentabilidade comparado com a rentabilidade de outros ativos. E o terceiro fator são os gostos e preferências, né, das unidades detetoras de como é que vai ser a função preferência deles, né? Então, como é que o Friedman analisa cada item desse, né? Primeiro, ele vai analisar a riqueza, o que compõe a riqueza, né? Como compor essa riqueza. Então, ele define riqueza como todas as fontes de renda ou serviços consumíveis, né? E a renda, que vocês estão vendo aqui no centro, como Y, a renda vai ser a riqueza dos agentes vezes uma taxa de juros. Isso que é que vai dar a renda. Essa taxa de juros, na verdade, é uma taxa de retorno, né? Taxa de juros, retorno, assim como o Keynes também. Então, a composição dessa riqueza, portanto, que é o que nos interessa aqui, vai dar uma certa composição de renda de acordo com as taxas de retorno relativo dessas riquezas, né? Composto dessas riquezas. E o Friedman nos alerta que a renda aqui, ele não está pensando em termos de PIB, né, a cada momento. Ele está pensando como se fosse uma renda permanente, ou seja, os agentes teriam um padrão de consumo que eles iriam defender